Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo aqui para vocês é ajudá-los a ter uma carteira de investimentos cada vez mais organizada e cada vez mais eficiente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como você consegue formar uma reserva de emergência com os fundos taxa zero. A gente vai falar sobre como que você identifica os melhores fundos, como funciona a tributação, como que você compara os fundos de investimentos. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou trazer bastante conteúdo para vocês. Dois recados. Primeiro, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vídeos semanais com bastante conteúdo para que você consiga organizar sua carteira de investimentos. E segundo, não deixa de compartilhar esse vídeo, caso ele faça sentido para você. Isso é muito importante para mim. Então, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai deixar aplicado em algum lugar para que você tenha acesso imediato e risco baixo, para quando você precisar de alguma coisa, você tem da onde tirar aquele dinheiro de uma forma simples, de uma forma rápida. Muita gente não dá a devida importância a essa reserva de emergência porque acredita que possa ter rendimentos maiores ou melhores em produtos diferentes, né? Um outro tipo de renda fixa, por exemplo, ou alongando um pouco o prazo. Essa reserva de emergência, ela vai ser usada para você, se você tiver algum acidente de carro, se você tiver alguma doença na família, se você perder seu emprego, se você precisar fazer algum investimento que não estava previsto no seu orçamento. Então, essa reserva de emergência, ela é extremamente importante que você tenha. Como que funciona essa reserva de emergência? Geralmente, as pessoas usam essa reserva de emergência só quando vai ter alguma necessidade que não estava planejada. Mas só que eu acho que essa reserva de emergência ela também pode ser construída para que você possa buscar oportunidades que possa vir a aparecer no mercado financeiro. Por exemplo, vamos supor que você tem uma carteira de investimentos e você é um cliente com um perfil moderado. Mas só que você ainda não está muito confortável em aumentar muito a sua posição de risco. Então, o que você faz? Você pega o teu dinheiro, aumenta ali a tua reserva de emergência e aí, à medida em que você for entendendo que está aparecendo algumas oportunidades, você vai fazendo a migração desse valor que está guardado na reserva de emergência para alguma aplicação que você acha que caiba ali na tua carteira de investimentos. Muita gente me pergunta quanto que é o valor necessário para que você tenha numa reserva de emergência, para que você fique tranquilo. Existem várias teorias, né? Várias pessoas, algumas acreditam que são 3 meses, algumas pessoas acreditam que sejam 12 meses do teu custo fixo, mas eu acredito que se você tiver 6 meses do seu custo fixo em algum produto de baixo risco e de alta liquidez, eu acho que você já vai estar respaldado para que você fique tranquilo. Essa reserva de emergência, ela vai te dar segurança financeira, para que você possa pegar o dinheiro quando você precisar de alguma coisa. Ela vai te dar uma tranquilidade mental. Só de você saber que você tem um valor acumulado, que se você precisar para qualquer coisa, você tem de onde tirar, isso é extremamente importante quando a gente está falando sobre tranquilidade financeira. Esse dinheiro da reserva de emergência, ele deve realmente ser analisado com bastante carinho, bastante cuidado, porque só quem precisa sabe o quão importante é. Ah, Adriano, mas pode ser que eu não precise dele. Sim, se você não precisar do valor que você guardou na sua reserva de emergência, está tudo bem. Por isso, nós vamos falar aqui sobre bons produtos, bons fundos de investimento que você deve ter o teu dinheiro quando a gente está falando sobre as reservas de emergência. Para ficar mais claro para você, eu vou trazer aqui um exemplo prático de como é que funciona isso. Vamos supor que o teu custo fixo mensal seja um custo fixo de R$ 5.000 por mês. E você precisa ter 6 meses desse custo mensal guardado em algum lugar. Então, você precisa ter R$ 30.000 investido para que você utilize aquele dinheiro caso você tenha alguma emergência. Muita gente me pergunta assim, Adriano, mas eu preciso colocar tudo de uma vez, eu não tenho esse recurso para colocar tudo de uma vez. Na verdade, o mais importante da reserva de emergência é você ter a conscientização de que você precisa formá-la. Então você pode ir aportando mensalmente, você pode ir colocando à medida em que você for recebendo seus recursos, mas você tem que entender que você precisa ter essa reserva de emergência para você utilizá-la quando você precisar em alguma emergência. Se você já começou a formar a sua reserva de emergência, a sua reserva de emergência, o teu dinheiro, ele vai estar aplicado em algum desses produtos. Ou você vai ter a tua reserva de emergência aplicada na poupança, ou você vai ter a tua reserva de emergência aplicada no Tesouro Selic, ou vai estar em algum CDB de algum banco com liquidez,
ou então a tua reserva de emergência ela vai estar num fundo DI. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse fundo DI aqui e por que que eu acho que é o melhor caminho para você formar a tua reserva de emergência. Quando a gente está falando sobre esses 4 produtos, eu vou trazer para vocês aqui uma comparação de análise para você entender quanto que cada um rende e qual que é a característica de cada um deles. A poupança, na minha opinião, ela não é o melhor investimento que você possa ter quando a gente está falando sobre produtos de risco baixo. A poupança ela vai render para você 0,5% mais a taxa referencial. Hoje, essa taxa referencial ela é zero. Pode ser que ela aumente alguma coisa, mas hoje ela é zero. Então, a poupança, hoje, ela tem um rendimento de 6% ao ano. Ok, a poupança ela não tem nenhuma taxa, ela é isenta de imposto de renda e ela não tem vencimento. Lembrando que a poupança, o exemplo da poupança é o seguinte, você aplica o teu dinheiro dia 1º, ela faz aniversário no próximo dia 1º, então você vai ter o rendimento da tua aplicação financeira sempre na data de aniversário. Se você resgata a poupança, vamos supor que você utiliza ela como reserva de emergência. Se você resgata a poupança antes da data do aniversário, vamos supor que a data do aniversário da sua poupança é dia 1º, e você passa o mês inteiro, mas resgata o teu dinheiro no dia 30, você perde o rendimento do mês. Então, a poupança, ela definitivamente não é o melhor investimento para você ter quando a gente está falando sobre reserva de emergência. Um outro produto que é muito comum e hoje está ficando cada vez mais popular, apesar de ainda ser pouco difundido, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, eu peguei um exemplo aqui do Tesouro 2027, esse tesouro ele estaria te pagando uma taxa que é a Selic mais 0,09 ao ano. Isso daria uma rentabilidade aproximadamente de 11,87% ao ano. Mas só que o Tesouro Direto, se você tem aplicado no Tesouro Direto mais de R$ 10.000, ele te cobra uma taxa de administração, que é uma taxa de 0,20 ao ano. Então, quando você tem o Tesouro Selic, você vai ter 11,87 menos 0,20% ao ano. O imposto de renda do Tesouro Selic, ele segue a tabela regressiva, então você vai pagar 15% se você ficar com esse título mais de 2 anos, e no vencimento desse título, você tem que pagar esse imposto de renda. Então, ele volta para a tua conta. Quando a gente está falando aqui do CDB, é mais ou menos a mesma coisa do que o Tesouro Selic, você vai ter um rendimento próximo de 100% do CDI, tem alguns bancos que te pagam menos do que isso, tem alguns bancos que te pagam um pouco mais do que isso, mas só que um bom produto seria um produto que te paga 100% do CDI. Então, o CDI nos últimos 12 meses deu 11,89, o CDB também não tem taxa de administração e o imposto de renda é de 15% após 2 anos no vencimento. Então, toda vez que um CDB vence, o dinheiro volta para a tua conta e você tem que fazer um novo CDB. Quando a gente está falando do fundo DI, que para mim é a melhor opção para a formada de reserva de emergência, a gente está falando que esse fundo ele está rendendo aproximadamente 100% do CDI também, 11,98 nos últimos 12 meses. Alguns fundos DIs, e aqui é o que eu quero chamar a atenção para vocês, eu vou mostrar mais detalhadamente como isso funciona no decorrer desse vídeo. São os fundos taxa zero. Alguns fundos do mercado hoje, eles não cobram taxa de administração para fundos conservadores, ok? E ele também vai seguir a tabela de imposto de renda de 15% depois de 2 anos. Os fundos de investimento, eles têm uma coisa que se chama come-cotas. Muita gente fala sobre os come-cotas, fala que isso é ruim, mas eu acho que o come-cota, ele é uma antecipação de imposto. E por que que ele existe, tá? Quando a gente está falando aqui do Tesouro Selic e a gente está falando do CDB, tanto o Tesouro Selic quanto o CDB, ele tem vencimento. Então, no dia do vencimento, o dinheiro vai entrar na sua conta e vai ser deduzido o imposto de renda do produto que você fez. Quando a gente está falando sobre fundos de investimento, esses fundos eles não têm vencimento. Então, o Come Cotas foi uma forma que o governo identificou de eu cobrar o imposto antecipadamente para que no dia que você fizer o resgate do fundo, você pague o imposto adicional. Então, todo maio e todo novembro, você tem a alíquota do Come Cotas, que vai ser de 15% sobre o lucro. Mas, lá no vencimento, você vai resgatar de acordo com a tabela de imposto de renda, que é essa aqui. Se você fica com produto de renda fixa até 180 dias, você paga 22,5% sobre o lucro. De 181 até 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E se você ficar acima de 1 ano, 2 anos, e se você ficar acima de 2 anos com um produto de renda fixa, você paga 15% de imposto de renda.
Quando a gente está falando especificamente do Come Cotas, eu acho que é muito importante você entender como ele funciona, é da seguinte forma. Vamos supor que você aplicou no dia 1/1/2023 R$ 10.000. Esses R$ 10.000, em 31/5, ele vai ter, que é maio, todo novembro você tem um Come Cotas, ele vai ter tido um rendimento de R$ 408,33. Então eu coloquei 10.000, lá nessa data eu tenho 10.408,33, um rendimento acumulado de 408,33. Nesse momento, eu tenho uma antecipação de imposto de 15%. Veja bem, eu estou falando que eu estou no fundo há 5 meses. Se eu fico menos de 180 dias, eu devia ter pago, se eu resgatar essa aplicação, eu pagaria um imposto de 22,5%. Mas, como aqui é apenas uma antecipação, eu pago 15%. Então, o Come Cota seria de R$ 61,25. E aí o meu valor volta para 10.347. Esses 10.347 vai ter o rendimento. Lá em novembro eu vou ter tido um rendimento de mais R$ 422, pago 15% novamente. Depois, e assim sucessivamente, até o dia que você resgatar esse fundo, tá bom? Então, o Come Cotas, ele não é nenhuma taxa adicional. O Come Cotas, na verdade, ele é uma antecipação de imposto de renda, que é uma forma que o governo entendeu de conseguir recolher o imposto em um produto que não tem vencimento. Então, aqui, a gente entendeu que você pode colocar a tua reserva de emergência em vários lugares. Você pode colocar no CDB, você pode colocar no Tesouro Selic, você pode colocar na poupança, ou então você pode colocar através de um fundo de investimentos. Para mim, a melhor forma de você aplicar a tua reserva de emergência é através de fundos de investimentos. Por quê? Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos de por que os fundos de investimentos, para mim, é o que faz mais sentido quando a gente está organizando uma carteira de investimentos. Primeiro, pela gestão profissional. Quando a gente está falando sobre gestão profissional, a gente tem um gestor qualificado que vai escolher quais são os títulos que vão compor a nossa carteira de investimentos. Quando você vai lá no Tesouro Selic, compra um Tesouro Selic por conta própria, você vai escolher qual que é o prazo, você vai escolher qual que é o vencimento. É uma decisão sua, mas você vai fazer isso. Eu acho que quando você faz isso através do fundo de investimentos, um gestor profissional, ele consegue colocar vários vencimentos nesse fundo, e isso faz com que você tenha um rendimento interessante se você tiver um fundo taxa zero, como eu vou mostrar aqui para vocês. Uma outra característica é a alta liquidez. Os fundos de reserva de emergência, eles têm que ser de zero, tanto para aplicação quanto para resgate. O que é esse D0? Eu aplico hoje, o dinheiro entra na conta, eu resgato hoje, o dinheiro volta para a minha conta corrente. Então, eu preciso ter acesso imediato a esse tipo de produto. E uma outra característica é a facilidade na declaração do seu imposto de renda. Uma vez, eu estava conversando com um cliente que tinha muitos produtos, tinha vários CDBs, tinham vários títulos públicos, tinha várias debêntures, e aquilo ali fazia com que o imposto de renda dele ficasse páginas infinitas. E a gente acabou concentrando esses produtos em fundos de investimentos. Então, por exemplo, um fundo de investimento DI simples, ele basicamente investe em título público federal em vários vencimentos. Então, ao invés de eu declarar no meu imposto de renda que eu tenho vários vencimentos, eu declaro apenas o fundo de investimento, que, consequentemente, eu já tenho os vencimentos dentro desse fundo. E o que é importante você analisar na hora de você escolher qual é o fundo que você vai colocar o teu dinheiro na reserva de emergência? Eu trouxe um exemplo para vocês de um fundo que se chama Trend Pós-Fixado Master. Esse fundo ele foi criado em 2020 e esse fundo ele começou a ter bastante entrada de capital por 2 motivos basicamente. Primeiro, ele é um fundo que tem acompanhado o CDI, então ele te entrega um rendimento baseado na taxa livre de risco. E um outro motivo é que esse fundo ele é um fundo taxa zero, ou seja, a taxa de administração desse fundo ele não come parte da rentabilidade. Por quê? Porque ele não te cobra taxa de administração para que você coloque o dinheiro nesse fundo. Então, hoje ele é um fundo de um patrimônio de 18,6 bilhões de reais e olha só como é que funciona a volatilidade. A volatilidade de um fundo é o quanto ele oscila, né, em relação à taxa livre de risco. Quando eu estou falando da volatilidade atual, é de 0,02, ou seja, esse fundo ele é linear.
esse fundo ele acompanha a taxa de juros. Então, se eu tenho um fundo que eu posso acessar ele de uma forma rápida, é um fundo que tem liquidez, é um fundo que tem risco baixo e é um fundo que não cobra taxa de administração, esse fundo ele vai estar me entregando basicamente o que a taxa de livre de risco me entregaria também. Uma vez eu estava tendo uma consultoria com um cliente, esse cliente era médico, e esse cliente ele deixava na conta corrente R$100 mil parado na conta corrente toda vez. Para quê? Ele sempre dizia que esse dinheiro ficava parado ali para caso ele tivesse alguma emergência, ele pudesse pegar aquele dinheiro muito rápido. Mas só que é o seguinte, a reserva de emergência, muito provavelmente, ela não vai ser utilizada. Por quê? Porque ela só vai ser utilizada se você tiver uma emergência. E muitas das pessoas acabam não tendo essa emergência. Então, quando ele deixava aquele dinheiro parado em conta corrente, eu consegui mostrar para ele que, se ele aplicasse esse dinheiro num fundo de investimento, ele teria um rendimento, ele teria acesso ao dinheiro quando ele precisasse, ele teria segurança e ele teria liquidez. Então, era muito melhor, ao invés dele deixar um dinheiro parado em conta corrente, que ele pegasse esse dinheiro e ele aplicasse num fundo DI. Eu vou trazer um exemplo para vocês, como que seria se esses R$100 mil eles ficassem um ano parado na conta corrente, ou se esses R$100 mil tivesse aplicado na poupança, que eu acho que não é o investimento que você deve deixar a sua reserva de emergência, ou se esse dinheiro tivesse aplicado em um fundo DI simples, que eu acho que é o mais adequado para você colocar a sua reserva de emergência. Então, olha só, quando eu pego R$100 mil em um ano e deixo parado na conta corrente, eu tenho R$100 mil, né? O dinheiro vai ficar parado, então não tenho rendimento nenhum. Se eu tivesse pegado esses R$100 mil e colocado ele na poupança, eu teria 107, 441 e 51. Aqui, a poupança já é líquido de imposto de renda, então seria esse valor aqui líquido que você teria mesmo, tá? E se você tivesse colocado esse fundo num produto, num fundo DI pós-fixado simples, esse mesmo R$100 mil você teria 111, 936,51. Quando a gente tira o imposto de renda desse fundo, você teria aqui R$ 10.188 aproximadamente. Olha só a evolução gráfica. Quando a gente tem aqui laranja, né, que é o dinheiro parado na conta, o dinheiro ficou na conta, então não tive rendimento nenhum. Se eu tivesse o dinheiro na poupança, eu teria um rendimento de 7,38, e se esse dinheiro tivesse aplicado num fundo DI com taxa zero, com liquidez diária, ele teria 11,94 de rendimento. Então, esse exemplo aqui é para mostrar para vocês que não faz sentido nenhum você deixar um dinheiro parado em conta corrente. Então, independente do valor, que eu estou dando exemplo de 100 mil, mas se for 10 mil, 5 mil, 500 mil, qualquer valor que seja, esse dinheiro ele deve estar aplicado num fundo com liquidez. E segundo, que quando a gente tem uma boa parte do dinheiro ainda aplicado na poupança, ela vai estar te dando um rendimento inferior ao que você poderia ter, tanto num CDB, quanto num Tesouro Selic, ou quando num fundo DI, que é o que eu acho que as pessoas deveriam ter quando a gente está falando sobre reserva de emergência. E olha que curioso, quando a gente pega o estudo que é feito pela Anbima anual, esse estudo ele ainda mostra que da população, na nossa população brasileira, 25% das pessoas aplicam dinheiro na caderneta de poupança. E que da população que investe, 68% tem dinheiro na caderneta de poupança. Ainda tem muita gente deixando dinheiro na mesa por deixar o dinheiro aplicado na poupança. Olha só, os fundos de investimento representam 4% da população. Das pessoas que investem, 12% investem em fundo. Isso mostra que as pessoas não têm acesso à educação financeira, as pessoas não têm acesso a entender quais são os produtos adequados para cada um das fases de vida. Quando a gente está falando aqui sobre títulos públicos federais, que são as aplicações que os fundos fazem, né, que é bem melhor do que a poupança em termos de rendimento, é mais seguro do que a poupança, a gente está falando que apenas 2% da população aplica. Das pessoas que aplicam, 5% investem em título público. Ou seja, as pessoas não conhecem e elas não dominam como funcionam os produtos de investimento. Então, quando eu faço esses vídeos, quando eu trago esses conteúdos aqui para vocês, o principal objetivo é fazer com que vocês entendam como que funciona cada um dos produtos. Eu tenho uma metodologia que eu acredito que seja mais eficiente para você formar sua carteira de investimentos. Mas só que o mais importante do que você seguir essa metodologia é você entender, né? Por que você está fazendo isso? Por que você está aplicando no fundo? Por que você não está aplicando na poupança? Então é muito importante você investir o teu tempo em educação, você aprender sobre os produtos financeiros. E se você entendeu que faz sentido você colocar o teu dinheiro
de reserva de emergência em algum fundo DI simples taxa zero, eu vou te mostrar agora como que você consegue fazer isso. Então, se você entendeu que faz sentido você montar a sua reserva de emergência através de fundos de investimento, o primeiro grande passo aqui é você entender quais são os produtos que estão disponíveis para que você aplique o teu dinheiro. Hoje, no mercado existe um conceito que é um conceito de arquitetura aberta. Esse conceito ele se popularizou muito nos últimos 5 anos, que é através de uma plataforma de investimentos, né? Então você pode fazer o teu investimento através da XP, BTG, Nubank, você pode fazer através da Genial, você pode fazer através da Toro, existem várias plataformas de investimento, inclusive os bancos hoje já têm essa arquitetura aberta, que funciona da seguinte forma: se você escolher uma plataforma de investimento, você consegue acessar vários fundos através dessa plataforma. Você não precisa ficar abrindo conta em cada corretora para você ter acesso a cada fundo. Então essa arquitetura aberta, ela facilitou muito para que você pudesse organizar a sua carteira, você pudesse fazer tudo em um único lugar. Isso facilita para você, isso te ajuda a tomar a decisão, isso faz com que o teu dinheiro ele fique mais concentrado em um único lugar e você vai conseguir acompanhar a evolução dele de uma forma mais simples. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês 10 fundos de investimento que fazem exatamente a mesma coisa. Esses 10 fundos de investimento, eu tenho o fundo que é Empírico Selic, o Trend Day Simples, Toro Selic, BTG Pactual Digital Tesouro, Itaú Index Simples, Santander Simples, BB Simples, Bradesco Simples, Caixa Simples e Banco do Brasil Simples Ágil. O que todos esses fundos têm em comum? Todos esses fundos investem em título público federal e têm o menor risco possível. Quando eu trago esses fundos para você, o meu objetivo aqui é fazer a comparação entre eles e explicar o porquê que eles fazem exatamente a mesma coisa, mas eles apresentam rentabilidades tão diferentes. Então, olha só, primeira coisa a gente precisa entender o que é o CDI aqui. Eu estou te falando que eu peguei esses fundos nos últimos 30 meses. Nos últimos 30 meses, o CDI, que é um índice, que é a taxa livre de risco, teve um rendimento de 32,63. Então, qualquer fundo de investimento que você não tenha risco ou você tenha o menor risco possível, ele tinha que estar muito próximo desta taxa aqui, ok? Quando eu estou falando sobre esses 4 primeiros fundos, a característica deles é todos são taxa zero. Quando eles são taxa zero, eles tendem a estar mais próximo do CDI. Por quê? Porque ele não tem nenhuma penalidade, ou seja, não tiro da rentabilidade desses fundos nenhuma taxa de administração. Quando eu pego esses fundos aqui para baixo, todos eles têm taxa de administração, uns mais altos e outros mais baixos. Então, quando você está analisando um fundo de investimento, é muito importante você entender qual é a taxa de administração, principalmente quando a gente está falando sobre estratégias tão simples quanto comprar um título público federal. Então, olha só, eu trouxe aqui o exemplo para vocês de um dos fundos que tem um patrimônio de 17 bilhões de reais e o que esse fundo ele faz basicamente é 90% desse fundo está aplicado em uma LFT. Uma LFT é o Tesouro Selic, é quando você pega o dinheiro, empresta para o governo federal e em troca o governo federal vai pagar uma rentabilidade para você. Mas só que qual que é a diferença de você fazer isso através do fundo ou através do Tesouro Direto, por exemplo? Quando eu faço através do fundo, eu tenho dentro desse fundo aqui quase 0,4% em vencimento em 2024, tem vencimento em 2025, tem vencimento em 2026, que é praticamente a maior parte do fundo, tem vencimento em 2027, tem investimento em 2028, tem investimento em 2029. E tem uma parte do fundo, que é 7%, que vai estar aplicada aqui em NTNB, que são produtos atrelados à inflação, e LFT, que são produtos pré-fixados. Então, ao invés de você ir lá no Tesouro Direto e montar essa carteira de investimentos, você delega isso para um gestor profissional para que ele faça para você. Então, esse aqui é o exemplo do que está dentro de um fundo de investimento. Então, às vezes, fala assim, ah, não, Adriano, eu prefiro fazer o investimento por conta própria. Você pode fazer, mas só que dificilmente você vai conseguir escalonar esses investimentos dessa forma. Porque hoje, no Tesouro Selic, você só tem investimento para 2027 e 2029, porque os outros já venceram. Então, você não consegue aplicar mais nos outros que já venceram, né? Ou nos que estão para vencer. Então, um fundo de investimento ele vai conseguir fazer essa diversificação para você de uma forma um pouco mais eficiente. Então, voltando para o exemplo dos fundos
que a gente está falando para vocês, olha só, todos os 30 meses desses fundos, eles foram positivos. Então, a quantidade de meses ali do gráfico, tem 30 meses. Todos os meses foram positivos. O maior retorno foi esses aqui, dos fundos. Então, o Trend Day Simple foi 1,18, BTG Pactual 1,18, o Toro 1,18 e o menor retorno desses fundos foram de 0,04. Então, no melhor mês dos fundos, esse foi o retorno, e no pior mês desses fundos, esse aqui foi o retorno. Quando a gente está falando da volatilidade total, olha só, todos eles têm uma volatilidade de 0,08. Adriano, se o fundo ele é tão conservador, por que não é risco zero? Porque não existe produto de investimento de risco zero. Então, o mais importante aqui é você entender que existem vários tipos de investimentos que fazem exatamente a mesma coisa. Então, você não precisa ficar trocando de fundo de investimento. Você só precisa entender qual que é o mais adequado para que você possa ir aportando ali a sua reserva de emergência. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como que um fundo com uma taxa de administração alta pode ser prejudicial quando a gente está falando de uma gestão tão simples quanto manter o teu dinheiro aplicado em uma reserva de emergência. Olha esse fundo aqui, que é um fundo do Banco do Brasil, que tem uma taxa de administração de 1,75% ao ano. Esse fundo, ele é um fundo automático estilo simples. Esse fundo, basicamente, faz a mesma coisa do que todos aqueles outros fundos na reserva de emergência. Então, olha só, esse fundo ele foi criado aqui em 2005. Em 2005, até hoje, 2025, 2024, a gente está falando que a gente tem 20 anos de rentabilidade. Olha só o que aconteceu. O CDI nesse período foi um CDI de 666%. O fundo teve uma rentabilidade de 272%. Ou seja, se você tivesse aplicado 100 mil reais, você teria deixado muito dinheiro na mesa se o seu dinheiro ficasse 20 anos nesse fundo de investimento. Por quê? Um fundo simples, um fundo de reserva de emergência, ele deveria estar acompanhando o CDI. Então, esse fundo, se você tivesse o conhecimento, se você entendesse o que você estava fazendo, ele não deveria estar nesse fundo. Por quê? Porque a distância entre a rentabilidade do fundo e o CDI é absurda, é muito grande. E um dos impactos desse resultado é uma taxa de administração de um fundo de 1,75% ao ano. Então, é muito importante você ter o conhecimento de como escolher os fundos de investimento para que você possa ter o melhor fundo na tua carteira, né? Para que você possa realmente investir pensando aí no longo prazo ou para que você possa deixar a tua reserva de emergência, né, o tempo que você precisar. Então, olha só, a gente ainda continua tendo fundos na Caixa Econômica Federal com patrimônios de 8 bi. Esse fundo chegou a ter 20 bilhões de patrimônio, com taxa de administração de 1,70. Fundos no Banco do Brasil com 18 bilhões de patrimônio, com taxa de administração de 1,95. Então, o dinheiro ainda pode ser que esteja aplicado em fundos de investimento. E muita gente acaba não gostando dos fundos de investimento porque estão em maus fundos de investimentos. Não estão em fundos de investimentos que estão tendo rentabilidades interessantes ou algumas taxas para fundo de renda fixa estão um pouco altas demais. Então, entendendo esses conceitos, eu quero voltar nessa tela para mostrar para vocês que quando a gente está falando sobre os fundos de reserva de emergência, ele deve estar em produtos taxa zero ou produtos com taxa de administração extremamente baixa. O site Mais Retorno é um site que você consegue fazer a comparação de ativos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que ele é muito legal para que você entenda qual que é o fundo que você tem, quais são os fundos que estão disponíveis e qual que é a relação entre um e outro. Eu acho que assim, quando você tem um fundo, né, vou dar o um exemplo aqui de um Trend DI simples, e você tem um fundo da Empíricos, por mais que o fundo da Empírico esteja melhor do que o fundo Trend, por mais que o fundo Trend esteja melhor do que o fundo do BTG, eu acho que você não tem que ficar trocando entre eles. Por quê? Porque eles alternam. Ora um vai estar melhor, ora o outro vai estar melhor. O importante é que eles estejam muito próximos, né? Você não vai conseguir acertar qual é o melhor fundo, mas você consegue acertar que você não quer ter um fundo para reserva de emergência com uma taxa de administração de 2% ao ano, porque isso vai impactar a rentabilidade do teu fundo, ok? Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? A gente aprendeu que você deve deixar a sua reserva de emergência em um fundo taxa zero, em um fundo com liquidez, em um fundo com risco baixo. A gente viu a comparação como que um fundo com taxa de administração mais alta
impacta negativamente a rentabilidade do teu fundo. Quando a gente está falando aqui sobre produtos conservadores de liquidez, a gente colocou aqui exemplo de 10 fundos que fazem exatamente a mesma coisa, mas apresentam rentabilidades diferentes. Então, eu acho que esse aqui é um vídeo para você entender quais são os produtos disponíveis e você consiga organizar a tua carteira de investimentos da melhor forma possível, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com alguém que precisa organizar a carteira e a gente vai trazer mais conteúdos para vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.